Tchau, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o nosso especial Biblioteca do Crochê, os vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira e que são desenvolvidos para você que quer aprender crochê do zero e também para você que já sabe crochetar e quer aprender um pouquinho mais sobre a arte milenar do crochê. O crédito deste livro que estamos usando como base para tecer algumas amostras está na descrição do vídeo. Hoje a gente vai aprender a tecer o ponto cesta. Então vejam que ele tem essa trama composta por pontos altos, todos entrelaçados, dando este efeito de cesta. O efeito que a gente encontra nas tramas das cestas feitas à mão. E aqui a gente tem o gráfico deste ponto, que a gente vai ler ele juntos. Porque sim, aqui na Biblioteca do Crochê, eu também te ensino a como ler os gráficos de crochê. E assim, entendendo esta composição de pontos, entendendo todos os símbolos, você vai conseguir se orientar independente da língua do livro ou do arquivo em PDF, do que for que você tenha em mãos. Então aqui, para construir esta trama de pontos, né, do ponto cesta, o gráfico está me dizendo que a gente só está trabalhando com pontos altos, mas que para formarmos esta trama, a gente precisa trabalhar os pontos sendo pegos pela frente e por trás do corpo do ponto de base da carreira anterior. Então, este é o truque para a gente conseguir dar esse efeito no ponto alto. Então, vamos lá, vamos para a prática. Mas antes, a gente precisa entender também quantos pontos de base o livro, a receita, está me pedindo para a gente executar essa amostra. E aqui ele está me dizendo que a gente precisa de um número múltiplos de 6. Então, a gente faz o cordão de correntinhas inicial de 6 em 6. Depois, a gente faz mais 5 correntinhas e logo em seguida, mais 2 correntinhas para a correntinha de base, para o primeiro ponto de base da primeira carreira. Então, aqui nesta base, neste primeiro cordão de correntinhas, a gente tem múltiplos de 6, depois mais 5 pontos, mais 5 correntinhas e depois mais 2 correntinhas para a gente iniciar essa primeira carreira. Essa primeira carreira é composta apenas de pontos altos normais, sendo inseridos um em cada correntinha de base, iniciando na correntinha número 4. Então, a hora que vocês tecerem esse primeiro cordão de correntinhas, vocês vão contar a partir da última correntinha feita 4 correntinhas. Então, voltamos 4 correntinhas e na correntinha número 4 a gente faz o primeiro ponto alto. Até aqui, nenhum segredo. Depois é só ponto alto em cima de ponto alto e a gente vai começar a tecer juntos a partir da segunda carreira, porque é aqui que importa pra gente. Toda essa base aqui, o contar de correntinhas, o cordão inicial de correntinhas, eu já ensinei para vocês nas aulas passadas, então eu não vou me repetir, ok? Então vejam que aqui eu deixei pronto exatamente dessa forma. O primeiro cordão de correntinhas, aqui o primeiro ponto alto sendo feito na correntinha número 4 e depois preenchi um ponto alto em cima de cada uma das correntinhas. E agora a gente vai para a carreira número 2. E para isso, a gente vai fazer uma correntinha, viramos a nossa amostra e aqui, neste primeiro ponto alto, neste primeiro ponto de base, a gente só vai fazer ponto sobre ponto, dessa forma aqui. E agora, essa carreira está me dizendo que pelos próximos 3 pontos, eu preciso fazer 3 pontos altos sendo pegos por trás do corpo do ponto alto da carreira anterior. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem com mais clareza de detalhes. Vejam que aqui a gente tem o símbolo do ponto alto e depois tem
esta curvinha que parece um C ao contrário. Isso indica que eu tenho que fazer ponto alto com textura, inserindo a agulha por trás do corpo do ponto alto da carreira anterior, por 3 vezes. Porque depois, em seguida, ele está me pedindo para fazer inserindo a agulha pela frente do corpo do ponto alto da carreira anterior, também por 3 vezes. E assim sucessivamente até o final da carreira número 2, onde o último ponto é só ponto alto em cima daquela primeira correntinha que a gente fez na carreira anterior. Então, vamos fazer junto para ficar ainda mais fácil de entender. Então, aqui, o primeiro ponto é só ponto sobre ponto. E agora, os próximos 3 pontos, a gente, ao invés de inserir a agulha na cabeça do ponto alto, a gente vai passar ela por trás do corpo do ponto alto da carreira anterior. Vamos fazer dessa forma por 3 vezes, em 3 pontos altos de base da carreira anterior. E assim criar a primeira textura da composição deste ponto. Então, tenho aqui os 3 primeiros pontos feitos com textura. Agora, os próximos 3 pontos também vão ter textura, mas agora eu vou inserir a agulha passando pela frente do corpo deste ponto alto. Então, eu insiro a agulha por trás da minha amostra, venho com ela aqui para frente, passo ela pela frente do corpo deste ponto alto e é aqui atrás que eu vou laçar o fio, trazer todo ele aqui para mim, para a carreira número 2 e fazer o ponto alto. Vou fazer isso nos próximos 2 pontos altos. Então, inseri a agulha por trás, passei pela frente do corpo do ponto, lacei o fio, voltei tudo e faço agora ponto alto. Novamente, repito este processo. E vejam aqui a diferença de textura. Esta daqui está para frente, esta daqui está para trás. A gente vai repetir isso por toda a carreira, então, de 3 em 3 pontos altos, intercalando essas 2 texturas. Cheguei ao final da minha primeira carreira, então de 3 em 3 pontos altos eu intercalei a textura. Então, é assim que está a amostra nesse momento. A gente vai encerrar a primeira carreira juntos, porque após os últimos 3 pontos com textura, me sobra aqui aquelas primeiras correntinhas da carreira anterior. E é aqui que a gente vai fazer um ponto alto, inserindo a agulha nessa última correntinha que foi feita. Então, muito simples, ponto sobre ponto. Essas correntinhas aqui da carreira anterior, elas fazem como se fosse um corpo de ponto alto, ok? Agora, a gente vai para a carreira número 2. Então, correntinha, viramos a amostra e primeiro ponto, ponto de lateral, ponto sobre ponto, sem nenhuma textura. E agora, a gente vai olhar o gráfico para ver o que ele está nos pedindo nesse momento. Gente, a carreira número 3, ok? É a carreira número 2 de textura, né? Porque a gente fez aqui a primeira carreira de textura e tô indo para a segunda carreira de textura. Mas aqui no gráfico é a carreira número 3, porque tá contando como carreira número 1 esta primeira carreira de ponto alto normal que a gente fez aqui, ok? Então, carreira número 3. A gente está exatamente nessa partezinha aqui. Então, ele me pede, né, aqui o ponto de lateral, que ao invés de eu fazer 2 correntinhas, eu fiz aqui uma correntinha para virar e um ponto alto em cima do corpo do ponto da carreira anterior. E aqui é opcional, eu prefiro fazer dessa forma, mas se você preferir fazer as 2 correntinhas, faça como você achar melhor. E agora, ele está me pedindo que nos próximos 3 pontos altos, eu faço ponto com textura e aqui ele está me indicando o C nessa direção. Então, significa que eu tenho que fazer o ponto com a textura para trás.
Depois, na sequência, ele me pede 3 pontos altos com a textura para frente. Depois, 3 pontos altos com a textura para trás, 3 pontos altos com a textura para frente. Então, se o gráfico está pedindo, é exatamente assim que a gente vai fazer. Os primeiros 3 pontos altos de textura já estão com a textura lá para trás. Então, tá muito simples. Eu só vou inserir a agulha aqui de trás para frente, passar pela frente do corpo e fazer esses 3 pontos altos com a textura lá para trás. Então, vai ficando mais fácil carreira após carreira, porque os pontos já ficam bem visíveis. E agora, os próximos 3 pontos altos, vejam que eles estão com a textura para frente. E aqui nessa carreira, tá me pedindo para fazer nessa sequência. Então, mantemos a textura para frente. Isso significa passar a agulha por trás do corpo do ponto alto. E assim a textura vai ficar para frente. Então, essa carreira, a carreira número 3, a gente vai manter a direção das texturas até o final aqui da carreira, onde a gente só vai fazer um ponto alto sobre ponto alto, ok? Então, chegamos ao final da carreira número 3, que foi a segunda carreira de textura que a gente fez na composição desse ponto. E vejam que a gente só manteve textura. Os pontos que estavam para trás ficaram lá para trás e os que estão com a textura para frente ficaram para frente. Agora, a gente vai começar a carreira número 4. Então, aqui eu, pessoalmente, faço uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto último feito na carreira anterior. Se você quiser, pode fazer como pede o gráfico com 2 correntinhas. Então, primeiro de tudo, eu vou virar a minha amostra e iniciar a carreira número 4, da forma que eu prefiro fazer, que é com uma correntinha, virando a amostra e ponto sobre ponto. E aqui a gente já vai sentir uma pequena mudança no gráfico. Por quê? Vejam que os 3 primeiros pontos altos, eles estão com o C, com a curvinha virada para este lado, que significa que a textura vai ficar para trás. Então, que a gente tem que inserir a agulha de trás para frente, passando a agulha pela frente do corpo do ponto da carreira anterior. E que os outros 3 pontos altos da sequência são feitos com a textura para frente. E se a gente olhar aqui na nossa amostra, esses 3 primeiros pontos altos que estão aqui na sequência para serem trabalhados, eles estão com a textura para frente. Mas a gente vai ter que jogar essa textura lá para trás nessa carreira. Então, essa carreira a gente vai intercalar. As texturas que estão para frente vão ser feitas para trás, na parte de trás, e as texturas que estão atrás serão feitas aqui pela frente. Então, vamos fazer juntos, porque aqui intercala a textura do ponto para dar o efeito cesta, para dar exatamente este ondulado do ponto, porque se a gente ficar fazendo a mesma textura por toda a construção do ponto, ou seja, os pontos que estão para frente sempre continuarem à frente, os que estão atrás sempre continuarem atrás, a gente não vai ter esse resultado. Então, é por isso que a gente tem que ficar bem atento na direção do gráfico, no que ele está nos apontando, porque aqui está toda a explicação, contanto que a gente saiba ler carreira após carreira o que os símbolos estão nos dizendo. Então, agora a gente vai fazer exatamente o que o gráfico está nos pedindo. Então, aqui, esses 3 pontos altos que estão com a textura para frente, a gente vai fazer a textura para trás. Então, a gente insere a agulha aqui de trás para frente, passa a agulha pela frente do corpo, prende o fio, volta tudo e faz o ponto alto. Novamente, vamos fazer isso por mais 2 pontos altos. Então, é o mesmo processo de onde inserir a agulha e como construir estes pontos. Fiz o último ponto alto deste 3, né, deste conjunto de 3, e agora estes próximos 3 pontos altos que estão aqui na sequência e estão com a textura para trás, serão feitos com a textura para frente. Então, é só inserir a agulha por trás do corpo deste ponto alto
e fazer o ponto alto com a textura para frente. E repetir isso nestes 2 próximos pontos. Vejam como a gente já começa a intercalar e ver o ponto sexta se formando. Então, vamos fazer assim por toda esta carreira. Textura que está para frente nesta carreira vai ser feita com a textura para trás e textura que está aqui atrás nesta carreira será feita com a textura para frente. Chegamos então ao final da carreira 4 e vejam como a trama do ponto sexto já começa a ficar bem visível. A gente vai encerrá-la juntos. Então aqui eu fiz o último grupo de pontos com textura e aqui eu tenho o meu ponto da lateral. Isso significa ponto sobre ponto. E agora a gente vai começar a carreira número 5. Então eu já fiz aqui a minha correntinha, virei a amostra, ponto sobre ponto de lateral, não tem segredo. Ponto alto sobre ponto alto e a lateral tá feita. E agora aqui eu tenho os primeiros 3 pontos da trama desta carreira, carreira número 5. Então aqui o livro me pede que os 3 primeiros pontos sejam feitos com a textura para frente e os 3 pontos depois na sequência com a textura para trás e assim intercalando. Então eles já estão aqui com a textura para frente que a gente fez na carreira anterior. Então tá bem simples, se a textura para frente é só inserir a agulha por trás do corpo do ponto e fazer o ponto alto desta carreira. Então, seguimos fazendo dessa forma, a gente já tá ficando com a mãozinha mais rápida, já estamos pegando a manha do ponto, né? Então, vejam aqui os 3 primeiros pontos altos feitos e aqui o primeiro conjunto de textura dessa carreira. E se aqui, então, a gente fez com a textura para frente, os próximos 3 pontos, a textura está para trás. E se a textura está para trás, significa que eu insiro a agulha pela frente do corpo do ponto alto da carreira anterior e assim construo o ponto alto dessa carreira. Então, vamos intercalar dessa forma até o final dessa carreira, basicamente seguindo a textura feita na carreira anterior. O que está à frente continua à frente, o que está atrás continua atrás e nos vemos aqui no final dessa carreira. Cheguei ao final da carreira 5 e vejam a textura se formando. Então, vamos colocar aqui em comparação com a foto da amostra do livro. E aqui a gente já começa a ver toda essa trama se formando deste ponto sexta lindíssimo. Aqui a gente está na carreira 5 e deste ponto em diante a gente vai repetir a partir da carreira 2. Então, é só voltar aqui o vídeo, ver como a gente fez a carreira 2 até a carreira 5 e ir sucessivamente construindo a amostra de vocês, repetindo esta sequência. Essa é uma trama linda para fazer bolsas de crochê, para fazer tapetes, para fazer blusas de frio também, blusas de lã, para fazer cachecol, para fazer estolas. Então é um ponto que eu gosto muito, principalmente para bolsas, devo dizer, e por isso eu quis trazer ele aqui para nossa biblioteca do crochê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder todos os nossos vídeos. E aqui na Crochê com Gato, a gente acredita que o futuro é feito à mão. A gente se vê na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau!